Vamos estudar o livro A Caminho da Luz, orientado pelo Espírito Emmanuel, de Chico Xavier. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. No capítulo 4, a civilização egípcia, os egípcios. Dentre os espíritos degradados na Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Conforme tínhamos estudado anteriormente, o povo capelino, expulsos de Capela, quando se instalaram aqui na Terra, eles se dividiram basicamente em 4 grandes povos. O grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então se estabeleceram basicamente entre os povos da Ásia, que eram a raça amarela já aqui da Terra, os povos negros da África, e os povos escuros da Lemúria e os vermelhos na Atlântida, isso na velha antiguidade. Então, os egípcios, como se destaca aqui, foram os povos, a civilização que mais se empenhou na prática do bem e no culto da verdade. Aliás, importa considerar que eram eles os que menos débitos possuíam perante o tribunal da justiça divina. Isso significa que, na época da expulsão de Capela, quando foram enviados aqui para a Terra, esse povo, os egípcios, que foram agrupados nessa denominação, diz que possuíam perante o tribunal da justiça divina menos débitos, embora tenham sido expulsos porque não correspondiam à expectativa do mundo de regeneração de Capela na época da expulsão. Da mesma maneira, aqui na Terra, está se preparando a expulsão de grande número de espíritos que já não correspondem às expectativas do povo da Terra sobre um mundo melhor. Aqueles que não colaboram, não querem melhorar e teimam em manter a situação, praticando mal, provocando distúrbios, não colaborando com a prática do Evangelho do Senhor Jesus, nem do amor aos semelhantes. Então, aqueles povos que iniciaram na civilização egípcia, em razão dos seus elevados patrimônios morais, que já eles carregavam em suas almas e que transportaram já de conquistas feitas lá em Capela, de onde carregaram aqui para a Terra. Em razão de seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. Um único desejo os animava, que era trabalhar devotadamente para regressar um dia aos seus lares de origem resplandecentes. Então veja que o povo egípcio, durante aproximadamente mais de 5.000 anos, eles permaneceram dominando como o povo mais adiantado da Terra. Eles lideravam em todos os aspectos, comercialmente, espiritualmente, e na parte do comércio, em todas as áreas, os egípcios destacavam, inclusive em cultura, em intelectualidade, na espiritualidade.
Por quê? Porque eles trabalhavam devotadamente, esperando regressar um dia ao seu lar de origem resplandecente. Uma saudade torturante do cérebro, à base de todas as suas organizações, uma saudade torturante do céu, foi a base de todas as suas organizações religiosas. Em nenhuma civilização da Terra, o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Veja que uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Veja que os egípcios, eles cultuavam os espíritos e as almas dos seus falecidos. Eles preparavam para o culto grandes pirâmides, não é? De acordo com a situação, a cultura deles da época. Em nenhuma civilização da Terra, o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe distante de Capela, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do Antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta, depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos. Todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral de volta para a Capela. Então veja que eles mantinham em suas almas vivamente a lembrança do paraíso perdido, que era o orbe de Capela. Por isso que eles mantinham essa lembrança em todas as suas organizações religiosas. E eram também porque eles estavam assim, culturalmente, muito adiantado, muito mais do que os povos da época. É preciso lembrar que o povo de Capela, extremamente adiantados relativamente aos primitivos primatas da Terra, de maneira que o povo de Capela trouxe o conhecimento avançadíssimo em cultura, em conhecimento, em espiritualidade, em todos os aspectos. Apenas mantinham um conceito moral degenerado, não compatível com o mundo que esperava a regeneração. Por isso eles foram degradados para a Terra. Porém, mantinham em suas almas todas as conquistas realizadas, de maneira que eles conseguiram imprimir na civilização egípcia todos os conceitos que tinham de conhecimento, de cultura, de literatura, de realizações, inclusive nos conceitos religiosos e na espiritualidade. Porém, devido a esse adiantadíssimo estado da alma e do espírito, mesmo que tivessem nascido aqui na Terra, não conseguiam imprimir o mesmo ritmo para o primitivo ser da Terra, né? Que eram os primatas, a quem os capelinos tinham o dever de ministrar conhecimento, treino, espiritualidade, fazendo-os para que avançassem em todos os sentidos. Mas eles não conseguiam estar a par de todo o avanço do povo de Capela. Por isso, depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral. Por isso que
todos aqueles conceitos de engenharia a respeito de construção das pirâmides, os conceitos desapareceram. Até hoje, penso que existe uma lacuna sobre a falta de explicação na construção das pirâmides. Todos os históricos levantados até o momento são de subjetividade, são de avaliação dos especialistas, que provavelmente não correspondem à verdadeira realidade. Porque os verdadeiros construtores, espíritos que promoveram todos aqueles avanços, não estão mais aqui na Terra. Todos já, naquela época, foram retornando para a pátria de origem em Capela. A ciência secreta. Em virtude das circunstâncias mencionadas, os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. De fato, o povo capelino, embora renascido entre os primitivos primatas, traziam dentro de si todo um conhecimento já obtido, já conquistado, não é? Enquanto que o povo primitivo da localidade estava começando a trajetória da humanidade ainda. Aqueles grandes mestres da antiguidade foram então compelidos a recolher o acervo de suas tradições, de suas lembranças, no ambiente reservado dos templos, mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados nos seus mistérios. Por isso que todos os sábios da antiguidade, da civilização egípcia, eles apenas mantiveram o acervo de suas tradições, suas lembranças, dos seus conhecimentos, mantendo tudo dentro dos templos, onde permaneciam os mais sábios, ou seja, os sacerdotes, mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados nos seus mistérios. Ou seja, ali dentro dos templos, é que os que poderiam ser colocados como os iniciados tinham um acervo muito importante das realidades ocultas que até hoje provavelmente não foram divulgados. Os conhecimentos profundos ficaram circunscritos ao círculo dos mais graduados sacerdotes da época, observando-se o máximo cuidado no problema da iniciação. Então veja que, embora tivesse oportunidade de transmitir os conhecimentos de todas as realidades da vida, da parte espiritual, a respeito da morte e a respeito de todos os conceitos sobre a vida, os sacerdotes mantiveram restritos em seus templos e colocando em conhecimento para os iniciados que tinham que sofrer terríveis privações, terríveis provas para que conseguissem assimilar parcialmente os grandes conhecimentos ocultos que os sacerdotes mantinham. A própria Grécia, que aí buscou a alma de suas concepções cheias de poesia e de beleza, através da iniciativa dos seus filhos mais eminentes, no passado longínquo, não recebeu toda a verdade das ciências misteriosas. Veja que hoje, não é? Embora se procure nas pesquisas
ampliar o conhecimento, o segredo das coisas misteriosas ocultas, penso que tem muito mais facilidade para as pessoas que queiram ingressar nesse rol restrito das pesquisas. Basta que tenha boa vontade, boa disposição, interesse, persistência, e certamente sempre vai conseguir penetrar nesse campo destinado aos pesquisadores, aos sábios, né? Veja que num determinado passado, um jovem de aproximadamente 8 anos, ele queria muito estudar música. E ingressando numa escola, ele era muito pobre, não tinha nenhum recursos. Entrando numa escola, o professor, fazendo uma avaliação, afirmou que ele jamais seria um bom candidato ao estudo da música. Chorando, voltando para casa, a mãe afirmou: você vai estudar numa escola e vai ser o maior músico do mundo. E trabalhou com o pé no chão, a mãe dele, lavando roupa, fazendo todo o serviço para sustentar aquele jovenzinho numa escola de música. Em pouco tempo, ele se tornou um dos mais destacados cantores da época, o grande Caruso, insuperável até nos dias de hoje, né? E ganhou muito dinheiro, conseguindo fazer com que a mãe, que muito trabalhara para o sustento dele na escola, fosse bem compensada. Então aqui diz, não é, que a Grécia, procurando se introduzir na alma das concepções do povo egípcio, embora tivessem avançado nos conhecimentos, diz aqui, não recebeu toda a verdade das ciências misteriosas. Tanto é assim que as iniciações no Egito se revestiam de experiências terríveis para o candidato à ciência da vida e da morte. Fatos esses que, entre os gregos, eram motivo de festas inesquecíveis. Então veja como era difícil naquela época se obter o conhecimento, tornar-se um sábio, um mestre das ciências, porque aqui o sacerdote do Egito, eles eram os verdadeiros sábios, os religiosos, os médicos, os cirurgiões, tudo que era pertinente à vida e à morte e ao mundo espiritual, eles detinham o conhecimento. Por isso que os iniciados nessa ciência, como diz aqui, terríveis para os candidatos à ciência da vida e da morte. Os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações. Então, os sábios egípcios, eles conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre. Portanto, eles não transmitiam com facilidade o conhecimento que eles detinham. Tanto é que quando terminaram a fase da civilização egípcia, todos os espíritos que estavam congregados na região terminaram a sua fase de purificação na Terra e foram transferidos para o orbe de origem em Capela, chegando de um mundo de cujas lutas, na oficina do aperfeiçoamento, haviam guardado as mais vivas recordações. Então veja que aqueles espíritos
que constaram na civilização egípcia, fazendo com que o reinado egípcio dominasse a humanidade por milênios. Por mais de 5 milênios, eles foram os líderes da humanidade. 5 milênios, né? Provavelmente que foi um pouquinho mais de 5 milênios, que eles eram os líderes em todos os campos da humanidade. Por quê? Porque eles vieram de um mundo cujas lutas na oficina do aperfeiçoamento haviam guardado as mais vivas recordações. Eles eram, além de terem sido os mais avançados gênios do orbe de Capela, porém devotados às situações malévolas, eles vieram aqui para a Terra e se instalaram numa região onde todos tinham, relativamente ao grupo que constou da expulsão, os egípcios detinham o menor débito de todos, né? E foram os que mais avançaram, mais trabalharam, mais se purificaram e todos retornaram à sua pátria de origem. Enquanto que aqueles que permaneceram um pouquinho mais dentro do Oriente Médio, lembre-se que os egípcios eles se mantiveram numa região africana, enquanto que os outros arianos que se estabeleceram no Oriente Médio, um grupo muito grande permanece até os dias atuais, ainda não conseguiram retornar à pátria de origem, no orbe de Capela, e provavelmente serão quase todos expulsos para um novo orbe, onde vão começar a jornada da humanidade, de novo renascendo junto aos primatas. Né? Uma grande parcela desse povo que ainda hoje promove os grandes distúrbios na humanidade, por certo que, à medida que vão sendo retirados da Terra, vão sendo agrupados e todos eles vão ser levados para o planeta primitivo, onde vão renascer junto aos primatas, para se iniciarem de novo a grande caminhada da civilização. Então veja que os egípcios conseguiram, já no término do reinado dos egípcios, todos eles retornarem para a sua pátria de origem, enquanto que os grupos dos ditos brancos ainda estão aqui na Terra, batalhando, brigando, promovendo distúrbios, terrorismos, perseguindo cristãos, e esses todos, sem exceção, vão ser retirados da Terra e levados para o grupo de expulsão, porque não são compatíveis com a expectativa de um mundo mais feliz. Como se explica que diversas famílias desse grupo, né, situado nessa região, que vieram para o Brasil, vivem em paz, exatamente com outros povos. Aqui no Brasil vivem em paz, progridem, cuidam das famílias, vivem bem com todas as pessoas, embora mantenham suas religiões tradicionais, mas não são os que se destacam nos distúrbios, nas brigas, nos terrorismos, nos ataques, nos preconceitos. Então, os sacerdotes mais eminentes da época conheciam o roteiro que a humanidade terrestre haveria de realizar. Aí residem os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo. Então veja que os sacerdotes mais eminentes conheciam o roteiro da humanidade terrestre, né, que a realidade terrestre iria passar.
Então eles eram verdadeiros sábios, além de grandes médiuns, eram também grandes videntes. Tinham toda uma série de conhecimentos, né? E que conseguiram promover verdadeira melhoria espiritual para seu povo. Politeísmo simbólico. Nos ciclos esotéricos, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres de então, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Mas os sacerdotes conheciam igualmente a função dos espíritos prepostos de Jesus na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária, em virtude de suas experiências pregressas. Naturalmente, lá no orbe de Capela, eles tinham conhecimento do ensinamento do Senhor Jesus, da palavra de Deus que praticavam. Por isso, como se diz aqui, né, os sacerdotes sabiam da existência de Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Veja só como os sacerdotes daquela época estavam adiantados. Mesmo porque, quando da expulsão do povo de Capela, Jesus afirmou que estaria junto, dando amparo, levando conhecimento, tudo o que necessitassem em termos espirituais para os avanços. E quando chegaram aqui no orbe terrestre, também foram recebidos pelo Senhor Jesus, que os incentivou a terem resignação, humildade, manifestassem empenho, esforço e que progredissem em todas as áreas, basicamente no entendimento entre os povos. Por isso que o povo egípcio, eles sabiam igualmente a função dos espíritos prepostos de Jesus, na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária. Então parece que a situação hoje corre solta, sem nenhum controle. Parece que os governantes determinam a forma como conduzir o povo, ou então as pessoas, por livre iniciativa, de boa vontade, acaba provocando grandes distúrbios na sociedade. Parece que não existe nenhuma lei e que ninguém está tomando conta e não está sendo observado. Porém, diz aqui, né, a função dos espíritos prepostos de Jesus na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária. Deus sabe, o Senhor Jesus também. Os prepostos do Senhor Jesus também sabem quais espíritos estão sendo escolhidos para a expulsão. Aparentemente, é como se fossem grãos de aço ou de metal, onde um grande imã consegue descobrir e atrair e ajuntar, de maneira que serão todos agrupados para a expulsão. Então, os prepostos de Jesus conhecem exatamente os espíritos existentes aqui na Terra. Os nossos governantes que enganam o povo, supondo que, através das leis que os protegem, possam se eximir da culpa de terem lesado a boa vontade do povo. Mas Deus sabe, os prepostos de Jesus, os espíritos superiores que coordenam todas as leis físicas e sociais, sabem exatamente a situação de cada alma aqui na Terra. Por isso que devemos, em todas as oportunidades, manifestar o bem, servindo ao bem dos semelhantes, trabalhando com amor, com boa disposição, não fazer o mal. Por quê?
porque estamos vivendo a última chance aqui na Terra. Bilhões de espíritos necessitam ainda retornar na existência Terra, aguardando a oportunidade da reencarnação, para poderem demonstrar as suas qualidades, ou fracassarem nas tentativas e serem escolhidos para a expulsão. Por isso, a última chance é preciso ter consciência da responsabilidade e manifestar o acúmulo de grandes virtudes. Desse ambiente reservado de ensinamentos ocultos, partiu então a ideia politeísta dos numerosos deuses, que seriam os senhores da terra e do céu, do homem e da natureza. Então veja que, mesmo no povo egípcio, bem como da Grécia, depois do Império Romano, dos persas, de todos os otomanos, da Índia, eles tinham muitos deuses, devido a essa ideia politeísta dos numerosas forças do céu e da terra e da natureza. Muitos deuses, né, atribuíam a todas as questões um Deus específico, dotado de determinadas forças espirituais, porém muito caracterizado com as virtudes do ser humano. Eram vingativos, tinham raiva, faziam coisas prejudiciais aos seres humanos. Esses deuses não podiam ser considerados o Deus verdadeiro, Deus absoluto, Deus do amor, que ama incondicionalmente os seres humanos e proporciona inúmeras boas oportunidades para a regeneração dos seres. As massas requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. As massas requeriam esse politeísmo simbólico. Por quê? Porque eram povos que estavam numa fase de evolução. Não tinham essa concepção religiosa do Deus único, que basicamente veio a se instalar com o povo de Israel. Já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens de todos os tempos, satisfazendo-as com as expressões esotéricas de suas lições sublimadas. Veja que os sacerdotes que vieram lá de Capela, então, tinham essa noção monoteísta do Deus único. Porém, devido às circunstâncias dos povos e da fraqueza das almas do povo ainda inferior do orbe terrestre, e os sacerdotes da época permitiram as expressões esotéricas de suas lições sublimadas. Então, eles começaram a passar o conhecimento, mas não foi o suficiente para que o povo remanescente pudesse assimilar toda a ciência que eles possuíam e detinham. Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as para os espíritos das massas na categoria dos deuses, é que nasceu a mitologia da Grécia, ao perfume das árvores e ao som das flautas dos pastores em contato permanente com a natureza. Então veja que, em função dessa ideia de homenagear as forças invisíveis da natureza, o povo, basicamente através dos seus sacerdotes,
destacavam para cada segmento da natureza um deus específico, né? Para satisfazer o espírito das massas na categoria dos deuses. É que nasceu na mitologia da Grécia, por exemplo, os diversos deuses. Mas os diversos deuses mantinham em suas características as personalidades dos seres humanos. Eram vingativos, faziam maldade, perseguiam, destruíam, coisas dessa natureza. Então vamos perguntar, que tipo de Deus era esse que se manifestava de acordo com a personalidade do homem? Na verdade, esse Deus a quem o povo daquela época atribuía era um espírito. E provavelmente um espírito bastante sábio, que sabia manipular as mentes dos povos onde ele detinha o poder. Eram espíritos. Da mesma forma, se você for cultuar aleatoriamente um determinado espírito, você não está vendo, você não está enxergando, comparece um espírito interessado em receber o culto e começa a dar mostras do seu poder, habitualmente dando cobertura, protegendo, satisfazendo alguns desejos. Porém, no momento em que contrariá-lo, ele vai praticar uma maldade, né? Por isso que é temeroso cultuar espíritos desconhecidos. Eu quero agradecer imensamente a sua atenção. Obrigado. Vamos fazer a oração. Peço a você que acalme a sua mente e concentradamente acompanhe a oração. Senhor, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus, rogando que nos assista na nossa necessidade de aperfeiçoamento da alma com as qualidades de Deus. Todas as vezes que devotamos a nossa oração, pensamos na nossa necessidade de, a cada dia, melhorarmos o nosso conceito de amor aos semelhantes. Estamos ainda longe, de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus, de praticarmos o verdadeiro amor e caridade a todos os irmãos ao redor. Rogamos vosso infinito amor e sabedoria, para que a cada dia possamos melhorar as nossas qualidades e devotarmos-nos mais amor em todos os aspectos da vida. Agradecemos imensamente toda a orientação, proteção e bênçãos. Que assim seja. Graças a Deus. O livro Caminho da Luz, que estudamos, que contém todo um roteiro do orbe terrestre, desde a sua criação até os dias atuais, bem como os pedidos de orações, o agendamento das consultas espirituais, você pode fazer através desse site. Obrigado pela atenção. Deus abençoe sempre.